Bom dia, estamos na UTI. E ontem eu li uma página de Irmãos Karamazov sobre a Catarina. Aproveitei os dias intermináveis da UTI para começar a leitura de Ilíada lá para o clube e separei também alguns livros extras de apoio que serviu tanto para a Ilíada como também para a Odisseia. Nos próximos vídeos que eu fui soltando no canal, eu vou explicando qual desses mais serviu, qual mais gostei e qual não. E também mostrei para vocês aqui nesse vídeo o código de cores que eu uso e os materiais que eu uso para poder fazer as anotações nos livros. Sobre o código de cores, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. Nesse livro, ela era uma releitura. Então, existem as minhas marcações e anotações antigas e as novas que eu fui mudando para poder organizar. As antigas estão na horizontal e as novas eu fiz na vertical. E em relação ao código de cores, eu escolhi 3 cores. O cinza ficou para coisas relacionadas a deuses, o laranja para os heróis que vão aparecer durante a guerra e esse verde meio amarelado ficaram para as mortes relevantes ou trechos importantes. Depois eu acabo sistematizando na lateral essas cores. Vocês veem que vai ficar o livro depois todo certinho, separado também nas cores das flags. E as flags eu acabo usando elas muito mais para sistematizar minha leitura do que para marcar pontos relevantes, para eu poder construindo a história e aprendendo mais mesmo, usando esse mesmo código de cores. O resumo da história, ou coisa que eu quero falar, eu anoto naquele post-it rosa grande. Eu vou escrevendo direitinho lá os resumos, tudo que eu quero abordar, ou numa resenha, ou durante as gravações nossas ao vivo, discutindo cada meta. Então eu fiz essas mudanças dessa vez nessa anotação, porque trata-se de uma releitura. Acho que aqui agora no vídeo eu vou mostrar pra vocês, isso aqui ó, vou mostrar pra vocês as anotações, onde eu vou colocando os resumos das pesquisas, vou até inclusive marcando o verso que eu quero ler e tal. Então cada canto, cada 3 cantos eu coloquei um bloco desses de dois post-its, foi suficiente para as anotações que eu precisava ali naquele momento. E, enfim, marcação, essas coisas é muito individual, existe técnica, mas a gente tem que adaptar o que funciona pra gente. Retomei os irmãos. Tá. Derrubei meu fone. Bem, retomei os irmãos K. E aí o que acontece? Acho que a última vez que eu vim aqui falar, eles estavam no monastério conversando com os Zósimov. Alyosha ali muito envergonhado, porque sabia que o pai ia pagar mico, porque o pai, ele faz chacota da religião. Ele acredita, mas não acredita. E aí, acredita, mas não o suficiente pra ser fiel. Ele acredita pensando num momento poder se salvar. E a gente vê também, eu acho que a gente já falou sobre... Tá, peraí, deixa eu organizar com você. E a gente vê ali também o Ivan vendo o pai naquela situação, ficando cada vez mais retraído e mais querendo se afastar do pai. E ele hoje é envergonhado. E a gente vê ali a Haneke. Meu Deus, como é o nome dele? Hakti. Vendo que ele é excluído ali até dos convivas dos monges e tal, com muita inveja dos irmãos Karamazov. E meio que sendo o diabinho ali no ouvido do
Alyosha, falando sobre algum assassinato vai acontecer, vocês são sedutores, vocês não sei o quê. E a gente vê uma conversa muito diferente de Alyosha com Zosimov. Zosimov fala assim pra ele: o que tens? Por hora teu lugar não é aqui. Eu te abençoo para o grande, nocivato do mundo. Ainda tens muito que peregrinar. Deves também casar-te, deverás passar por tudo antes de voltar para cá. Como se Alyosha tivesse que cair, conhecer a maldade do mundo. E dessa veio a teoria para mim que Alyosha representa, que a gente discutiu lá no grupo, que falou com a Morgana e tal, na reunião, que Alyosha representa esse sonhador Dostoiévski, que a gente já viu desde gente pobre, né? Desde a senhoria, desde Noites Brancas, esse homem sonhador. Talvez a senhoria Noites Brancas mais clássico. E aí eu quero muito ler O Homem Supérfluo, do Turgenev. Parece sintetizar bem esse homem sonhador. Ele fala: procura a felicidade no infortúnio. Trabalha sem esmorecimento. Verás um grande fortuna e no fortuna serás feliz. Lembra-te doravante da minha palavra, porque embora eu ainda venha conversar contigo, não só meus dias, mas também minhas horas estão contadas. Você tá perto pra morrer, ele quer dar o conselho, né? Você vai passar por mais sofrimento, isso vai ser importante. Você precisa conhecer o mundo, você precisa como se ele tivesse caído. Você um homem caído mesmo, que conhece a maldade, pecados, para sair dessa camada de sonhador. E aí a gente vai ver aqui. Vai falar mais sobre o Grigor, vai falar sobre uma mulher que vivia na rua e tipo era uma doida de rua, digamos assim, né? Com muitas aspas, o que isso posso dizer, mas ela parece grave, todo mundo acha que foi o Ivan, pai do Alyosha. O Ivan que? Fyodor, o pai, Pavlovich, né? Fyodor Pavlovich, o pai do Ivan e do Alyosha, do Dmitry, né? Os 3 filhos. E esse menino vai ser criado, ela morre, esse menino vai ser criado pelo Fyodor mesmo na casa, e o Grigor, junto com sua esposa, meio que adota ele. E aí a gente vai ver também o entreveio de como o Dmitry ficou noivo da Catarina, que a história é babado, gente. O pai de Catarina estava devendo dinheiro, mas esse quase se matou. E Dmitry, como queria possuir Catarina, ofereceu dinheiro através da irmã. Sabia que o pai tinha roubado e queria ser cobrado, ofereceu dinheiro para ter com ela. E aí ela se apaixona e ele depois assume que vai tentar casar com ela, mas ele não quer mais porque ele se apaixonou pela prostituta da região ali, a Gruntia, que também é objeto de desejo do pai. Então o pai e filho, além de lutar com questões financeiras, estão lutando por uma mulher que, eu não sei, o pessoal acha que falou que ela é tipo um arquétipo de femme fatale. Ele fala que aceita até os amantes dela, só não o pai. Mas se casaria com ela, aceitaria todas as condições que ela impusesse. Esse Dmitry, ele fala: eu nunca roubei. Ele fala que nunca roubou. Gastou sim o dinheiro do pai, que acha que foi enganado porque o pai deve muito mais a ele, porque com o dinheiro da mãe o pai conseguiu fazer muito, muito além do que só separar aquela parte ali que seria pra ele, que ele quer mais. E tem essa briga aí, tem essa questão da mulher transformar tudo em pior ainda. E ele ameaça de morte o pai. E ele usa a Alyosha, que é essa inocência, para desfazer o noivado. E sendo que ele aproximou Ivan, o irmão da Catarina, e acha que os dois são apaixonados, mas acha que Ivan não é uma boa peça para Catarina. Mas quer que a Alyosha vá lá ser um homem de recados e cabe com o casamento. O noivado por ele. E que ainda por cima consiga 3.000 rublos do pai. Porque ele ia mandar um dinheiro para Catarina e esse dinheiro sumiu, mas que ele não roubou esse dinheiro, que o dinheiro sumiu e tal. Gente, umas histórias mal contadas. Depois eu vou ver se foi mentira mesmo, que eu acho que foi mentira. Porque ele tá roubando tudo mesmo, tá muito doido. E aí eles têm uma discussão ali, Ivan, Alyosha e o pai, sobre a existência ou não de Deus.
E ele fala, né, que Deus não existe, o Ivan, mas que Deus seria responsável pela construção da sociedade. Então ele tem uma visão bem assim, tipo, é necessário que exista para controlar o povo, né, porque senão tudo seria permitido. Mas eu não acredito, né. Pode ser, se Deus não existe, tudo é permitido. Então é bem interessante a discussão aqui, onde a gente está agora. E aí, falando só de outras coisas, eu terminei 2 livros, A Peste do Caminho e Esse Tábua Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu vou falar no resumo do mês especificamente, mas eu gostei muito dos dois. Milan Kundera dei 5 estrelas, tanto que me fez pensar. Tô meio ainda absorta nos casais lá, tentando entender tudo. O contraste entre os dois irmãos é bem marcado, né? E aqui tem um capítulo 8, eu acho, o capítulo 9, não sei, do livro 3. Além do pai apontar as diferenças, ele faz questionamentos que separam um do outro, né? Ivan, Deus existe? Não, Deus não existe. Alyosha, Deus existe? Deus existe. Ivan, imortalidade existe? Também não existe imortalidade. Nenhuma. Ou seja, zero mais absoluto ou algo? Ou será que existe algo, alguma coisa, apesar de tudo? Zero absoluto. Alyosha, existe imortalidade? Existe. E Deus é imortalidade? Tanto Deus como a imortalidade. É em Deus que está a imortalidade. Mais provável é que Ivan esteja certo. Deus, só de pensar o quanto sacrificou o homem de fé, quantos esforços de toda espécie despendeu gratuitamente por essa fantasia, e isso durante tantos milênios. Quem é que zomba tanto do homem? Pela última vez te pergunto de modo determinante, Deus existe ou não? Estou perguntando pela última vez. E pela última vez, não. Quem é que zomba dos homens? Vai ver que é o diabo. E Ivan responde com um sorrisinho. E o diabo existe? Não. O diabo não existe. É uma pena com os diabos o que eu faria depois disso, com aquele primeiro inventor Deus. Enforcá-lo num álamo amargo seria pouco. Não existiria absolutamente civilização se não tivesse inventado Deus. Não existiria sem Deus? Sim, e nem o conhaque existiria. Mas apesar de tudo, vou ter de tirar o conhaque. Espera. Então assim, Ivan, ele vê uma funcionalidade na existência de Deus. Deus existe para controlar os ímpetos e para manter a estrutura social do que está. Ele vê meio que isso, né? Não existiria, como é que ele fala aqui? Civilização, né? A ordem que Deus cria, isso é importante para existir a civilização e importante para manter as funções sociais como são, para que não haja revoltas dos mais desfavorecidos contra os mais favorecidos. E isso é muito funcional para ele, é muito utilitário, porque mantém ele na posição que ele está, salvaguarda a sua posição. Gente, para tudo. Aquela história que eu falei, mas eu acho que ele levou o dinheiro do Dmitry, né? Ele levou sim o dinheiro, ele usou o dinheiro que era pra dar pra Katina, sei lá, pra Cat, entendeu? Ele pegou o dinheiro que era pra dar pra Cat e usou na farra mesmo, ainda fez a Alyosha tentar pegar o dinheiro do pai. E deu mó BO, né? Porque chegou lá, foi a conversa mais interessante, foi essa que eu falei agora, né? Sobre a discussão, mostrando a diferença entre esses dois irmãos, o contraste entre esses dois irmãos, Ivan e Alyosha. E aí, do nada, Dmitry aparece lá, achando que Grutchenka tava lá dentro, que viu Grutchenka entrar lá. E não, né? Grutchenka não tava lá, mas ele quase mata o pai na hora lá da história. Então, assim, você vê que o negócio, por essa Grutchenka, que é essa prostituta, o negócio é feio por ela, né? Assim, os dois, do pai e filho brigando pelo amor de uma mulher. E de uma mulher que, teoricamente, não tem valor nenhum. Eu ainda não entendi. Por que eu falei para tudo, né? Porque a Alyosha foi lá cumprir, fazer o menino de recado, né? Cumprir a missão que o irmão Ivan deu, que o irmão Dmitry deu.
lembra, Dimitri, primeiro casamento, que tem um ódio mortal pelo pai por questões financeiras e que disputam a mesma prostituta e que era noivo de Catarina porque ele desonrou ela e ela ofereceu a honra pra ele por uma questão de necessidade financeira. Mas ela depois se restabeleceu financeiramente, ela é toda altiva, enquanto que o Dimitri caiu na vida financeira, né? Ficou péssimo, beleza. E aí, Alyosha e Ivan são os irmãos do segundo casamento. Ivan, Mateu, utilitarista, que entende a religião como algo útil e necessário para manter a civilização e a ordem, mas que não acredita em Deus, não acredita no transcendente, nem no diabo. Isso é importante. E Alyosha, que é esse menino sonhador, que acredita em Deus, que tem esse mestre espiritual que é o Styles lá do mosteiro, que está perto de morrer e que já falou pra ele que ele precisa viver o mundo, né, se casar, viver o mundo para depois voltar, que confia nele e quando ele passar pelo momento mais difícil que ele confie, porque é necessário, faz parte, tipo, previu ali alguma coisa vai acontecer, né? Então o Dimitri mandou a Alyosha ir lá terminar o relacionamento dele. E ali, assim, o Ivan sente algo por Katerina. O Alyosha sente algo, mas parece ser muito mais porque ele não tem conhecimento de mulher do que uma paixão verdadeira. Pelo menos essa foi a minha primeira impressão. Parece ser mais assim, um menino que nunca teve contato muito próximo com a mulher. E aí encontra ela bonita, altiva, né? E fica meio impressionado assim, meio, ah, meu Deus, que imagem, né? Que tentação. Parece mais assim. Então, os três irmãos, mais uma vez a gente vê tudo em família, né? Os três irmãos envolvidos com a Katerina de alguma forma. O Alyosha, um sentimento de espanto e de temor pela beleza e pela feminilidade dela. O Ivan talvez realmente goste dela, não sei, não entendi, mas que o próprio Dimitri já sacou e não quer ele próximo, e o Dimitri tá oferecendo meio que a ex-noiva pro Alyosha, que acha que ele é um bom menino e que merece tê-la, né? E ele tá oferecendo porque agora ele quer a garota de vida, a moça da vida, que é amante do pai. Parece que ele quer muito mais por ser algo do pai do que por ele querer. Não sei, entendi. Mas ele se ofereceu a ser serviçal dela de tão apaixonado que ele tá, sabe? E a Alyosha foi lá, todo admirado, contar que o irmão não vai mais ficar noivo, que acabou o noivado, e que o irmão levou o dinheiro dela e tal, e que ele tá muito envergonhado. E ela, a Katerina, ela acha que ela vai salvá-lo de alguma forma. E ela insiste nisso, salvação. Me lembrou muito a inquilina de Whitehall Hall, que a gente também tem um representante do Lord Byron lá, né, que é o... Cara, fugiu o nome... Arthur, o esposo dela, e ela fica insistindo que vai salvá-lo, que vai salvá-lo, que vai salvá-lo. Me lembrou muito isso, né? E aí, tá ele lá contando, aí ele fala, olha, ele tá envolvido com a Grutchenka e tal. Aí ele fala assim, ah, mas ele não vai casar com a Grutchenka, eu ainda posso salvá-lo, ele não entende que essa parte do dinheiro não me importa e tal. Uma mulher amarrando amarrando o gado dela numa cerca ruim danada. Mas enfim, aí ela fala, não, Grutchenka é um anjo, ele não vai se casar. E fala assim, ele falou que vai se casar. Não, Grutchenka é um anjo. Aí aparece Grutchenka na casa de Katerina, tipo, as duas estão de dupla ali, envolvidas em alguma coisa. Então, as duas estão meio que planeando algo em relação a Dimitri, se ajudando. Assim, pelo menos, Katerina acredita. Eu não sei qual é a intenção e quem é realmente essa Grutchenka, qual é a dela. Não deu para perceber ainda qual é a dela. Estou curiosa? Bem curiosa para entender o que vai acontecer aqui. Nossa, me deixaram num lugar ruim aqui. Bem, isso me deixou... Tô gostando do livro, vou voltar a ler. Eu ainda tô devendo pra vocês falar de A Peste e falar de A Insustentável Leveza,
do C, de falar desses 2 livros. Lembrem-se disso, que eu ainda vou falar disso, tá? Então, as duas estão uma em uma babação de ovo da outra, com intenção clara ali de uma receber algo da outra. Eu não sei o que Grushenka ia ganhar da Caterina, mas Caterina ia ganhar de Grushenka ela largar o Dmitry, porque ela tem um policial lá, Samov, que é o cafetão dela, que agora ele tá solto, parece, né? E que aí ela pode ficar com ele e largar o Dmitry. Mas ela, Grushenka fala, eu sou inconstante. Então eu posso dizer sim agora, não depois. Ai, e é isso. E Caterina parece manipuladora também. Olha, tô confusa. Eu ia dormir com o Luquinhas na cama, até pedi pra botar uma cama pra eu dormir com ele, mas não tô conseguindo. Aí eu vou fazer minha cama. Vou fazer minha cama pra poder deitar aqui. E... eu tô muito triste comigo, porque eu já saí bastante da dieta. Nervosa, ansiosa. Acabei de ligar a água. Eu esqueci o que eu tava falando. Arrumei já minha caminha aqui, vou deitar aqui.
Luquinhas tá dormindo. Luquinhas hoje fez outra febre, desconforto respiratório de novo. Ai, ele tá com sonda agora porque ele tá com refluxo. E aí a dietinha vai ter que descansar o estômago e dieta pro intestino. Então ele tá com a sonda que vai ter intestininho. É isso, gente. Eu tô gostando dos Irmãos Karamazov, mas eu tinha esquecido do quanto que eu acho chato os romances do Dostoiévski, na parte do romance mesmo. O Dostoiévski tentando falar de paixão. É muito chato. A não ser Raskolnikov com... Como é que foge o nome dela? Fugiu o nome dela. Aquela prostituta. Não é Sofia. Sônia. Sônia é a irmã dele, ó? Menina, fugiu o nome. O resto, tudo que eu vi até hoje, como é chato, viu? Ah, os Dostoiévski que pesava a mão. É um negócio melado. Ai, é chato. Mas é porque assim, o Dmitry tá cada vez mais doidão. O Mitya, cada vez mais doidão. O possível filho dele, o filho do Ivan, com a mulher segregada da cidade. Lembra que eu falei que tem uma mulher segregada da cidade? Não sei se eu falei. Que morreu dando à luz ao filho que provavelmente é dele. Uma mulher que nenhum homem tinha coragem de ficar. Que era tipo uma dura de rua. Acho que eu falei isso. Não é uma dura de rua. Era uma mulher excluída socialmente, né? Tinha os problemas dela. E... gente... aquele cara também é meio estranho. Ele é inteligente, viu? Eu sigo aqui loucamente nos gregos. Eu preciso adiantar muita coisa. Porque Roma vem aí, porque edição Pocket vem aí. Então tem muita coisa pra adiantar. Eu sigo aqui. Tô na página 71 do Mundo de Homero, do Pierre Vidal aqui. Passei na metade do livro agora. Esse é um apoio pra Ilíada e Odisseia. Aí depois eu vou... Acho que não vai ser hoje, né? Acho que vai ser amanhã de manhã. Vou pegar os Irmãos Karamazov pra marcar e rever algumas questões do livro 4 e 5, que eu li agora, e o 5 que eu comecei. Que eu li o 4 e comecei o 5, isso. Porque tem muita coisa pra comentar aqui. Oi. Mas é isso.